quem é que está na plataforma. Isso, estamos com 17 pessoas. Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Denise Russo, eu sou coordenadora do pós de RH da Faculdade Monteiro Lobato, trabalho com a professora Magda, da MB Cursos, e também a coordenadora pedagógica de todos os cursos de pós-graduação Ascenso, ligados lá ao Monteiro Lobato. Eu gostaria de apresentar para vocês a professora Tatiana, ela já está na plataforma, vocês podem, estão conseguindo visualizar, dá um oi, Tatiana, por favor. Tudo bom? Então, bem, vou assim rapidamente, Tatiana, só passar um pouquinho do teu currículo, mas depois, se tu quiser complementar alguma coisa, tu complementa quando começar a tua fala, tá bem? A professora Tatiana, nós estamos aqui hoje, então, para a palestra Gestão de Conflitos e Mediação Trabalhista. A professora Tatiana, inclusive, tem uma disciplina com este nome no nosso pós de RH, é uma professora com alta experiência nessa área, tem pós-graduação de Educação Inclusiva, tem MBA em Gestão e Administração de Marketing, é graduada em Direito, é mediador, instrutor e supervisor de campo pelo Conselho Nacional de Justiça, enfim, tem um vasto currículo nessa área de mediação, na área jurídica, é professora de resolução de conflitos, é professora de mediação, diversas disciplinas na área de educação inclusiva e de mediação e arbitragem também. Então, todos sejam bem-vindos, eu vou passar a palavra, então, para a professora Tatiana. Acho que a nossa combinação, agora são 19h38, a gente deve fazer em torno de 1 hora de palestra, isso vai dar 20h30, depois abre para perguntas, e depois a gente tem uma parte final de sorteios, essa vai ser mais ou menos a nossa programação. A Tatiana também deve daí dizer qual é a maneira como ela prefere conduzir a palestra. De qualquer forma, para os alunos, para os inscritos, né, os alunos, essa é mania de professor de sala de aula, para os inscritos, aqui bem embaixo na tela, vocês estão vendo que tem um bonequinho com uma mãozinha assim levantada, se vocês clicarem ali, vai aparecer erguer a mão, então vocês podem clicar ali, que daí a professora vai ver que vocês estão erguendo a mão, e ela pode passar a palavra naquele momento para vocês. Ou, se preferirem, podem digitar, né, ali no chat alguma pergunta, que a gente vai ajudando, eu e a Núria. A Núria também é uma assistente da professora Magda, e ela está nos ajudando na gravação dessa palestra, para nos ajudar, assim, a fazer todo o acompanhamento. Então, tanto eu quanto a Núria vão estar olhando ali no chat, e também alertando a professora se alguém levantar a mão, tá bem? Então, professora Tatiana, uma boa palestra, estou te passando, faz as combinações e vai tendo a dinâmica aí conforme vai seguindo a palestra. Muito obrigada pela tua presença, tá? Uma boa palestra. Boa noite. Me está agradecendo, então, né, a todos a presença. Até já constatei que tem alguns alunos, ex-alunos, e eu sou professora de pós-graduação há muitos anos já, de várias instituições, onde eu realmente ministro essa disciplina de negociação e arbitragem, né? Em especial aqui no Monteiro Lobato, né? MBA de perícia, de RH, gestão de escolar também, né? Em todos esses cursos. Bom, pessoal, eu gostaria que fosse um bate-papo e não uma palestra, né? Eu gostaria que vocês pudessem participar ativamente, né? Podem acionar o áudio de vocês quando vocês tiverem qualquer dúvida, tá? E podem fazer perguntas. Eu gosto bastante dessa atividade, tá? Eu vou iniciar aqui com vocês. Acho que meu currículo já foi passado, né? Eu tenho experiência só acrescentando que eu tenho experiência no exterior. Eu tenho mestrado e doutorado nos Estados Unidos, né? Tenho mestrado de mediação também na Espanha, tá? E tenho bastante experiência desde 2005, já no exterior, fazendo negociações e mediações, certo? Eu vou começar a conversar com vocês um pouquinho, sem passar aqui os slides, tá? Só para fazer uma pequena introdução, tá? Vocês aqui.
O que é essa negociação trabalhista? Né? Essa negociação trabalhista ela vem da criação dos métodos alternativos de resolução de conflitos, certo? Em 2010, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele então criou um normativo para que os tribunais de justiça começassem a implementar, então, esses métodos alternativos de forma voluntária. Ainda não estava estipulada a negociação trabalhista, tá? A negociação trabalhista ficou para depois. Mas já tinha negociação como método alternativo, mediação, conciliação e arbitragem. Né? Todos têm aspectos bem presentes, similares entre si, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês cada um deles, né? Os princípios que norteiam todos eles. E então veio de forma voluntária. Começamos fazendo mediação, fui mediadora judicial no Tribunal de Justiça RS, depois eu fui instrutora de mediadores judiciais e depois passei a ser supervisora de campo do TJRS no sentido de mediação. Tá? E quando eu comecei a ser mediadora judicial, então, em 2010, nós fizemos era tudo voluntário, então as pessoas simplesmente recebiam convites para participar da mediação e não compareciam, não tinha nenhum problema em relação a isso. Se encerrava ali, as pessoas tinham que procurar, então, outros meios para conseguirem os seus direitos, tá? Em 2016, com o advento do novo Código de Processo Civil, tá? Então se tornou como obrigatório, tá? Esses métodos vieram agora no Código de Processo Civil, certo? Todos esses que eu falei para vocês. E ainda assim não tínhamos a negociação trabalhista. A negociação trabalhista ficou para depois. Né? Havia um questionamento se ela realmente seria utilizada na Justiça do Trabalho, se ela era apropriada ou não. Né? E aí eu tive, então, a honra de participar da audiência pública junto ao CNJ, para que nós pudéssemos, então, debater sobre a importância, né, da negociação trabalhista, da mediação e da arbitragem também na Justiça do Trabalho. Isso veio a ocorrer, né? Veio a ocorrer, e com a reforma trabalhista, então, nós tivemos o advento da negociação extrajudicial, que hoje é extremamente utilizada, principalmente nessa época de pandemia, né? Tem sido noticiado constantemente nos jornais, né? O quanto está se utilizando a negociação extrajudicial nesse momento. Né? Essa negociação, então, extrajudicial, ela vem de um método que é utilizado, o método Harvard, né? Quem criou esse método foi o William Ury, que é professor de Harvard, no curso de Direito, tá? E nós utilizamos todos os tribunais utilizam esse mesmo método, né? Que é uma negociação diferenciada, que é uma negociação ganha-ganha, não é? Uma negociação onde as partes não são opositores, as partes são colaboradores, onde eles mesmos constroem os seus próprios, a sua própria solução. Né? Então, esses métodos alternativos, eles vieram baseados na cultura da paz, que é o que se propaga hoje pelo Poder Judiciário. Né? O que seria essa cultura da paz, então? Ela é nada mais do que o empoderamento das pessoas, né? Onde nós agora podemos, então, decidir a nossa vida. Não precisamos de um terceiro para decidir a nossa vida. Né? Se entende que essa cultura da paz simplesmente empodera as partes, né? Porque se acredita que elas têm competência para decidir a sua vida, decidir aquele conflito. Até porque não tem ninguém melhor para decidir o conflito, saber o que é melhor, né? Do que as próprias partes envolvidas. Né? É o resgate daquele diálogo, né? Ele transforma o diálogo, aquela comunicação violenta para não violenta. Por isso a cultura da paz
a cultura em que as partes irão conversar entre si, em que as partes, de uma forma respeitosa, né? Em que os dois irão buscar uma solução em conjunto, né? Uma terceira solução em conjunto, e que seja boa para ambos, que não seja só boa para um ou só boa para outro. Tá? Então, essa cultura da paz, ela está imbuída em todos os métodos alternativos de resolução de conflito. Tá? E todos têm como princípio, então, que as partes possam conversar, né? É o resgate aquela conversa, é o resgate a moral da pessoa, né? E aí, então, na reforma trabalhista que veio, olha, podemos agora utilizar, então, também na justiça do trabalho, né? As partes, então, se encontram, né? Elas se encontram através, podem se encontrar com negociadores extrajudiciais, não precisa estar em câmara, né, de mediação, eles podem ser negociadores privados, que tenham feito curso baseado, né, no CNJ, né, nesse curso que eu falei, e eles podem fazer em qualquer local, então, essas negociações, né, extrajudiciais, e depois será, então, homologada pelo juiz do trabalho, tá? O juiz tem duas opções, ou ele vai homologar esse acordo que foi feito com os negociadores extrajudiciais, ou ele então chama para uma audiência, tá? Para que as partes possam, apenas para ele confirmar, né? Então não precisa mais entrar com uma ação judicial, esperar anos e anos, às vezes espera anos para a primeira audiência trabalhista, tá? Nesse caso da negociação judicial, não. Eles fazem no máximo em 15 dias essa negociação, né? É enviar então ao Tribunal de Justiça do Trabalho e, como eu expliquei, pode ser homologada dentro do próprio mês, né? É uma petição de homologação desse acordo, né? Ou então o juiz chama uma audiência, provavelmente dentro de no máximo 2 meses, né? Já está tudo resolvido, o que é uma coisa maravilhosa, né? Então, comparado com o que a Justiça do Trabalho demora, né? Quanto tem de demanda, né? E aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre os princípios que norteiam, né, essa negociação trabalhista. Tá? Um dos princípios, eu acho assim fantástico, que eu tenho visto que tem sido muito procurado a negociação judicial devido a este princípio, é o princípio da confidencialidade. Tá? Ou seja, e esse princípio norteia todos os demais métodos que eu comentei com vocês aqui. Tá? Ou seja, ele tem a confidencialidade. Tudo que é dito ali, naquele local, né, não pode ser revelado em qualquer tipo de processo, não pode ser utilizado como prova, e nem os mediadores e nem os negociadores, eles podem servir de testemunha. Então, a parte pode simplesmente falar, olha, realmente, você fez hora extra e eu não te paguei, né? A parte pode falar, realmente eu não fazia hora extra e estou te cobrando aqui, né? Isso não pode utilizar a prova, a gente não vai colocar isso no termo, tá? A gente coloca simplesmente só o acordo que foi feito. E se não foi feito o acordo, vai se fazer também um termo, um registro, dizendo, olha, não foi feito um acordo, né? Simplesmente as partes conversaram, mas não chegaram a nenhum entendimento, tá? Os negociadores, eles são imparciais e são neutros. Eles são imparciais em relação às pessoas, tá? A qualquer tipo de pessoa que esteja ali, e eles são neutros em relação ao assunto. Nessa negociação, não se trabalha em momento algum culpa, tá? Não vai se trabalhar a culpa deles, né? De ninguém ali, tá? Não se vai falar sobre o passado deles, né? Nós vamos apenas falar do presente e do futuro, sempre orientando para a solução do conflito e não retornando à questão da culpa, né? Até porque a culpa, né, pessoal, eles já conversaram bastante sobre isso, não chegaram a nenhuma solução, né?
Eles, então, conversam com o negociador ele vai administrar aquela conversa, né? Com algum procedimento, existe um procedimento para validade essa negociação, né? E aí, então, ele é um mero administrador, porque ele vai administrar que a conversa seja feita baseado nos procedimentos e de uma forma organizada, né? Enquanto um fala, o outro escuta, a gente organiza a gente administra realmente aquele diálogo para que eles possam chegar à solução, né? Também ele é um procedimento que ele é informal, porém ele é bem estruturado, não é? Tem a voluntariedade, porque depois que a gente faz a declaração de abertura, que faz parte do procedimento, depois a gente explica tudo para eles como é que funciona, como é que vai funcionar aquela negociação, eles podem concordar ou não em permanecer. Tá? Então, tem a confiabilidade, a imparcialidade, a neutralidade, tá? Tem essa voluntariedade, tem a informalidade, e a confidencialidade, ela somente tem uma exceção, tá? Que é quando ocorre alguma ilegalidade. Tá? Daí se quebra essa confidencialidade e a negociação passa a ter, então, publicidade. Mas raramente acontece, tá, pessoal? Raramente acontece realmente. Tá? Então, essa negociação, por que ela é diferente da justiça? Né? Por que ela é tão bacana? Eu sou realmente apaixonada pela negociação, por todos esses métodos, porque realmente eu vejo a diferença entre eles. Tá? Eu vejo a diferença entre entrar na justiça, né? Entre litigar, né, judicialmente, do que utilizar esses métodos que têm a mesma validade, que são respaldados pelo código, né? São respaldados pela justiça, respaldados pelo Estado. Né? Primeiro porque ele é rápido, né? Ele é muito rápido, o custo-benefício dele é ínfimo, né? Muito menor que as custas judiciais, né? Uma rapidez tremenda. Falei para vocês que a gente pode conseguir conciliar o empregado e o empregador em 15 dias, né? E tendo homologação em 30 dias. Tá? Inclusive, as negociações trabalhistas têm sido feitas para se manter os empregos e não pós. Tá? Como conseguir fazer para que se mantenham os empregos. Tá? Desculpa. E o mais interessante é que esse método, a gente não vai tratar da questão juridicamente tutelada. Tá? Nós tratamos do interesse real. Tá? O que significa o interesse real? É o interesse subjacente, é o que está por trás do que as pessoas estão falando, é o que está por trás do título. Né? O título, as pessoas geralmente dão o título para ingressar no processo judicial, na negociação trabalhista também. Eles entram com o título. Na mediação, a mesma coisa. Né? E quando vem esse título, tá? a gente vê o que tem ali, a gente só sabe aquilo ali. Na negociação trabalhista, você pode, sim, fazer uma pré-entrevista com quem está solicitando, né? Uma pré-entrevista apenas para relatar, para que a gente possa saber o que a gente está fazendo, né? O que significa isso aqui, o que se trata isso aqui. Todavia, a gente não vai julgar, não vai fazer o papel de defesa, não vai estar ali como negociador em favor de quem solicitou. Ele é imparcial e ele é neutro realmente. Tá? Então, a gente vai tratar aquilo que a pessoa está dizendo, o que está por trás das entrelinhas, ou seja, o porquê, né, que ele entrou com aquele processo. Por que ele não conseguiu resolver isso? Não conseguiu resolver isso antes de entrar com uma solicitação de negociação extrajudicial, antes de tentar procurar seus direitos. Né? Por quê? Porque simplesmente ele vai nos relatar, a gente trabalha exatamente a origem do conflito. Né? A origem, o que originou as pessoas estarem ali? O que originou que aquele empregado esteja ali hoje, não é? Querendo, então, algum direito, né? E a outra parte, tá?
querendo saber por que a outra parte não aceitou aquele acordo, por que a parte não aceitou aquele pedido. Então, o negociador, quando ele entra, né, numa negociação trabalhista, ele sempre tem que se perguntar o porquê. Primeiro passo, por quê? Né? E aí, simplesmente, a gente começa a escutá-los. Né? Na declaração, a gente faz a declaração de abertura, depois nós iniciamos com a coleta de informações, onde ambas as partes vão nos relatar por que estão ali. Inicia sempre pela parte solicitante. Quando a parte solicitante ela começa a nos falar, né, a nos explicar por que ela está ali, ela sempre vai nos dizer qual é a origem do conflito. Só que de uma forma implícita. Nós é que temos negociadores, temos que ter a escuta ativa do que ele está dizendo. Né? Entender nas entrelinhas, né? Por que tu está aqui. Da mesma forma, o empregador, ele também no relato dele, ele vai nos passar, tá? O porquê que ele não quer fazer o acordo. Né? E aí, com todas as ferramentas que nós utilizamos, né? Que são 12 ferramentas e mais dicas de estratégia do Yuri, nós conseguimos então fazer com que as partes cheguem à conclusão do que é melhor para elas. Na mediação, pessoal, a gente não pode de maneira alguma sugerir, tá? A gente não pode sugerir nunca, nunca pode ter nenhuma sugestão. Uma negociação trabalhista, sim. A negociação trabalhista nós podemos e devemos, inclusive, fazer gestão no momento do acordo. No momento do acordo. Tá? Enquanto estão conversando, tratando, trabalhando aquela origem do conflito, tá? A gente não faz nenhum tipo de sugestão. A gente trabalha com eles de uma forma organizada, que eles consigam, então, se dar conta, né? Por que eles estão ali, do porquê que um tem direito, ou por que não tem direito, ou por que eu deveria, por que o empregador deveria ou não fazer aquele acordo. Tá? Boa noite, Valquíria. Eu vou colocar aqui agora um pouquinho o nosso slide. Tá? Só um minutinho. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá, pessoal? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Vamos participar. Vamos lá. Tudo certo, Valquíria? Então vamos. Então, pessoal, eu falei para vocês da cultura da paz, eu falei do CPC para vocês, do Código de Processo Civil, né? Falei da reforma trabalhista, e eu pulei um pouquinho aqui a questão do conflito. O que é esse conflito? Nós, todos os métodos alternativos de resolução de conflito, a gente trabalha exatamente a solução desse conflito. Né? Só que esse método, ele vê o conflito como algo bom, uma oportunidade de melhoria nos seus relacionamentos, tá? Chama-se teoria interna do conflito. Tá? Então, sempre que a gente tem conflito, nós vamos trabalhar com ele como algo positivo. Esse é o papel que o negociador efetivamente tem que fazer. Ele tem que ver, ele tem que ter um olhar positivo para esse conflito, porque as partes não têm. Né? As partes não têm esse olhar. Então, o negociador, ele passa a ter esse olhar. Tudo que falam de forma negativa, o negociador, ele tem que trazer para o lado positivo, certo? Ele sempre traz para o lado positivo. Ele parafraseia, isso é uma das ferramentas que a gente tem, né? O parafraseamento. A gente tira daquele contexto negativo e traz para o contexto positivo. Então, esse conflito, quando as pessoas
maioria dos doutrinadores, eles gostam de falar que o conflito é algo ruim, né? Não, o conflito não é algo ruim mais, não. A gente não tem isso mais como conceito, né? E também não é diferença de interesses, tá, pessoal? O conflito, ele tem o mesmo interesse, se vocês pararem para raciocinar, pensar um pouquinho, o conflito sempre tem um interesse comum, né? Ou seja, as duas partes estão litigando, duas partes estão discutindo, né? Se a gente for colocar o conflito como algo negativo, sobre um determinado objetivo. Né? Aí eu quero cobrar essa minha dívida. Ou seja, um quer receber e o outro quer pagar. Tá? O objetivo é o mesmo. Agora, de que forma? O que diverge nesse conflito é a forma da resolução. Ah, eu quero pagar em 10 vezes e a outra parte quer em uma vez só, certo? Então, o conflito sempre é o mesmo objetivo que as pessoas têm. O objetivo é sempre o mesmo, o interesse é sempre o mesmo. O que vai divergir sempre será a forma de resolução. Que aí, na negociação trabalhista, o negociador faz com que eles criem essa terceira opção. Porque A vem com uma proposta, B vem com outra proposta, né? A gente trabalha a origem do conflito, por que eles estão ali em conflito, aí sim eles conseguem construir a sua terceira opção. Tá? Lembrando também, pessoal, eu falei lembrando que tem vários alunos meus aqui, tá? Mas para os novos, né, nós trabalhamos sempre na negociação trabalhista, métodos, é sempre a percepção que a pessoa tem sobre aquele ato. Nós não trabalhamos sobre o fato, nós não trabalhamos sobre a rescisão contratual. Nós trabalhamos sobre a percepção que o empregado tem sobre a sua rescisão, sobre a sua demissão, sobre o seu desligamento, sobre a percepção que o empregador teve em relação ao seu desligamento. Né? E essa percepção que ambos têm é muito sutil. Por quê? A percepção que cada um tem é baseada na sua história de vida, né? Nas suas experiências. Então, o empregado geralmente tem um tipo de experiência e o empregador tem outro. Né? E é isso que dificulta o entendimento. Quando se esclarece essa percepção que os dois tiveram sobre o mesmo ato, tá? Rapidamente se faz o acordo. Né? Então, todo o conflito ele surge por essas percepções diferentes, né? Que cada um tem, que é normal, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem um tipo de valor, cada um tem um tipo de princípio. Tá? Bom, então, nós temos 12 ferramentas, né? Essas ferramentas, vou falar alguma delas para vocês, né? Que a gente utiliza, porque como é que a gente fazer com que as partes consigam se entender em uma sessão? Né? No máximo que a gente utiliza a negociação trabalhista, de acordo com a minha experiência, são 2 sessões. Tá? 2 sessões de 1 hora, 2 horas no máximo. Tá? Porque a gente tem esse método, né? É o método das ferramentas, do afago. É sempre reforço positivo sobre o que as pessoas fizeram. A gente tem o método, tem a ferramenta do parafrasear, né? Tira do contexto negativo, traz o positivo, faz com que eles consigam se escutar. Né? E 99%, tá? Desses conflitos, dessas percepções equivocadas, né? Elas se resolvem no momento em que ambas as partes elas conseguem reconhecer, tá? Fazer o reconhecimento da importância um do outro. Tá? Parece assim um método muito simples, muito infantil, óbvio, né? E realmente ele é muito simples e por isso que ele tem dado tão certo assim. Tá? Ele é tão óbvio que muitas vezes na aula os alunos ficam complicando muito. Eu tenho que falar dessa forma, fazer dessa forma, né? Não. O que as pessoas querem na realidade numa negociação trabalhista é serem escutadas, serem respeitadas, serem valorizadas, né? Querem ter justificativas, querem escutar o que aconteceu. E, acima de tudo, querem falar.
querem falar, tá? Existem, então, várias ferramentas que nós utilizamos para conseguir com que as pessoas consigam falar de modo organizado, tá? Esse método da negociação trabalhista, né, a gente fala muito que ele é a gente trabalha a diminuição das diferenças dele. A distância que eles têm, né, de diferenças, nós vamos diminuindo para que eles cheguem à solução. Na mediação, nós trabalhamos muito o interesse comum. A gente vai trazendo o interesse comum e não se trabalha as diferenças. A gente quase que praticamente joga fora as diferenças. Trabalhamos, sim, o que eles têm de interesse comum. Tá? Na negociação trabalhista, a gente faz diferente. A gente vai trabalhando diferenças, né? A ponto delas chegarem a um consenso. A gente vai diminuindo as diferenças que eles têm com as nossas técnicas, tá? Então, aqui, muito bem. O William Ury diz no seu método, tá, que nós temos 5 barreiras à cooperação, ou seja, 5 barreiras que a gente tem para poder fazer o acordo, né? Para que as partes cheguem a um acordo. Primeiro é a reação de cada um deles, né? Porque tem aquele ciclo de ação e reação, né? E aí os negociadores têm que pararem essas ação e reação, né? Ele tem que sempre neutralizar, tá? Ele sempre irá neutralizar a emoção dos outros negativa, né? A gente não deixa, pessoal, a gente sabe, né, que quando a gente escuta algo negativo, né, nós não estamos nem em negociação, a gente não algo negativo, a gente vai assimilar muito mais o algo negativo do que o restante da frase inteira se ela for positiva. Então, o negociador ele tem que correr quando há uma frase negativa, quando há uma exclamação negativa, e ele tem que parafrasear de alguma maneira para algo positivo, para que marque a parte positiva e não a negativa. Porque senão o que acontece muito nas negociações trabalhistas? As pessoas querem se levantar e ir embora. Né? Ah, porque tu me ofendeu, então vou embora. Nem pode. Na declaração de abertura, nós já informamos para eles que eles não podem utilizar expressões ofensivas, nenhum tipo de agressão verbal, tá? Mas muitas vezes eles falam, né? A gente tem que chamar atenção, né? Desculpa. Nós temos que chamar a atenção deles, tá? Mas isso é o trabalho do negociador. Ele vai neutralizar a emoção negativa, ele neutraliza a reação das partes, ele consegue, com a escutativa, ele consegue captar qual é a emoção que mexe com eles, com cada um deles, né? E aí também neutraliza isso, tá? Se trabalha, então, a posição deles, né? A posição dos outros, né? A gente fala muito que as partes, quando entram numa negociação trabalhista, eles entram em posição. O que é posição? Posição é aquilo que eles dizem que eles querem, né? Ah, eu quero que tu me pague uma indenização por danos morais, por tu ter me ofendido dentro do momento que eu estava trabalhando. Né? Tu me disse que eu era um preguiçoso, que eu chegava atrasado, que eu era incompetente. Essa é a posição dele, tá? O que a gente faz? A gente trabalha o interesse subjacente, é o que está por trás do que ele está dizendo. Tá? Por trás do que ele está dizendo, ele está demonstrando a mágoa dele, né? A gente vai descobrir o que é. E é muito fácil. Não é difícil mesmo, tá? Estão todos ouvindo bem, pessoal? Tá falhando, Denise, meu áudio? Não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Tati. Tá. Então tá bom. Então vamos continuar então, tá?
Pode estar oscilando. Esse horário realmente é ruim, tá? Tá bom. Bom, eu vou continuar, tá, pessoal? Vou tentar fazer o possível aqui para a gente consiga, vocês possam me escutar um pouco melhor, tá bom? Muito bem, então, pessoal. Quando a gente trabalha, então, o interesse subjacente, o que eles estão falando, né? Que eu disse que é fácil, não é difícil, não, a gente conseguir identificar, tá? A gente consegue com que eles trabalhem em conjunto, tá? Esse é o objetivo da negociação trabalhista. Sempre trazer para que eles trabalhem em conjunto. Não é o negociador que vai dizer para eles a forma... não é o negociador que vai dizer para eles a forma que eles devem achar a solução. A gente ministrando a um ponto, né, em que eles cheguem à conclusão de que os dois devem, então, satisfazer, né, que os dois possam ganhar, para que eles possam manter o relacionamento depois, tá? A outra, então, barreira para a cooperação seria a insatisfação, né? Por que fazer esse acordo? Cabe, então, ao negociador mostrar para eles, né, quais são os benefícios que eles têm em fazer, então, aquele acordo numa negociação extrajudicial, né? E depois, por fim, uma das barreiras é o poder que os outros têm, né? Esse poder, a gente acaba com eles, né? De uma forma que a gente tem que trabalhar de forma equilibrada, tá? Sempre deve se manter o equilíbrio entre as partes, né? Equilíbrio de poder. Isso é uma das coisas mais bonitas na negociação trabalhista, tá? É o equilíbrio. Aquilo que o empregado buscou uma vida inteira enquanto trabalhava naquela empresa é poder ser respeitado, poder falar, né? Sem ser punido, sem ser penalizado. Ele pode dizer tudo o que ele quer, sem ser julgado. Nada vai ser utilizado contra ele, né? Lembrem da confidencialidade. Então, o poder equilibrado, o negociador não pode, em momento algum, deixar que sobreponha ao outro, tá? Os dois serão tratados da mesma maneira. Vou tentar aqui desligar, então. Aí vocês me avisem se eu desligando meu vídeo, melhor. Tá? Vocês podem me dizer se melhora ou não, tá bom? Alguém me avisa daí se melhorou, tá? O áudio. Tá? Muito bem. Então, que bom, melhorou. Então, o poder dos outros. A gente nunca pode, em momento algum, deixar que um se sobreponha ao outro. A gente traz esse equilíbrio. E isso é uma das grandes coisas, né? Uma das grandes motivações dos empregados procurarem a negociação trabalhista extrajudicial. Tá? O que tem de confidencialidade por parte do empregador, que é o que ele mais busca, né? E o empregado também busca a questão da confidencialidade, tá? Nós temos, então, também essa parte, né? Eu posso falar o que eu quiser nesse momento aqui. Isso é muito legal, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos, então, a estratégia breakthrough, tá? O que significa estratégia aqui na negociação trabalhista? Ela trabalha de forma indireta, por isso o sucesso da negociação, né? Trabalha de forma indireta, ela faz com que as partes cheguem à conclusão, como eu estou falando para vocês, né? Não somos nós que apontamos a solução, tá? E a gente também trabalha de forma que o oponente, a gente traz a pessoa, o oponente, como colaborador. Então, eles vão trabalhar como colaboradores, não oponentes, tá? E nós vamos trabalhar de forma indireta com eles. Porque não adianta, pessoal, vocês sabem disso, né? Não adianta apontar o dedo, dar uma solução que para nós ela é assim, muito visível. Né? Se vocês fizerem assim, um acordo de 10 mil reais está muito bom. Né? Não, para nós pode ser algo muito interessante, mas para outra pessoa pode não ser.
o que é normal para a gente pode não ser normal para o outro, né? Então, a negociação trabalhista, como os demais métodos, ela trabalha com a diversidade, né? Respeito à normalidade do outro, certo? Então, a gente faz com que eles pensem, com que eles cheguem à conclusão, e por isso que é cumprido esses acordos, né? Segundo o CNJ, é cumprido 99% dos acordos que são feitos dessa forma, através desse método, porque foram as próprias pessoas que criaram a sua sentença. Não tem como dizer, eu não vou poder cumprir. Fui eu que vou cumprir dessa forma. Fui eu que disse que aquele valor é interessante. Fui eu que disse que aquela situação está boa para mim. Né? Então, por isso que ela tem tanto êxito assim. Porque no momento em que você diz para alguém, olha, você deve fazer dessa forma, deve agir dessa forma, que esse é o certo, a pessoa não faz. Né? Por que tantos processos, tantas sentenças não são cumpridas? Né? Porque são possíveis para a parte cumprir muitas vezes. Né? Tem lá uma condenação de 30 mil reais, mas se a parte não tem bens ou não tem dinheiro, ela não vai pagar. E a outra parte não vai receber. Né? Agora, se ele disser, olha, você quer 30 mil, mas eu posso te pagar só 5, não tem outra solução, só posso te pagar esse valor, posso te pagar em 5 vezes, né? E para outra parte, isso for razoável, isso for interessante, ela faz. Então, não vai ter reclamações depois. Bom, então é isso, né? Estratégia Breakthrough é trabalhar de forma indireta e não direta, não fazendo perguntas objetivas, não fazendo perguntas diretas, tá? Fazendo com que eles pensem, com que eles cheguem a essa conclusão, tá? E também tirando do oponente para o colaborador, né? A pessoa que está cooperando, tá? Então ele diz o seguinte, olha, é uma ruptura das linhas inimigas, né? Faz isso, tá? Para suspender a reação, que eu falei que é uma das 5 barreiras à cooperação. Né? Se retoma o equilíbrio mental das partes. Né? E aí se tem diversas estratégias que a gente tem, que vocês podem aprender durante o curso. Né? Como fazer com que a parte restabeleça o equilíbrio mental. Enquanto ele estiver trabalhando de forma emocional, a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que fazer com que eles estabeleçam equilíbrio, que eles fiquem de forma mais racional, para que a gente possa trabalhar com eles. Tá? O passo 2 seria superar emoções negativas do lado oposto, né? Neutralizando, sempre neutralizando as partes negativas, né? Escutando, reconhecendo o ponto de vista e sentimentos. E aqui é a parte principal da negociação extrajudicial. É a parte mais importante que tem, é a estratégia que mais dá certo. Passar para o lado deles. O que significa passar para o lado deles? Né? Essa aula, inclusive, eu dei ontem para meus alunos, né? Eles devem estar sabendo aqui. Né? Mas então, pessoal, passar para o lado deles é o respeito, respeitar, por mais absurda que seja a proposta do outro lado. Tá? Qual é a primeira reação que a gente tem ao escutar uma proposta absurda? Né? Eu sempre dou um exemplo aqui de um caso real, onde tinha um pedido, uma solicitação de negociação extrajudicial no valor de R$300. Tá? E a outra parte, então, o empregador, quando chegou na negociação, ele ofereceu R$3.000 para encerrar aquilo ali e para eu poder ir embora o quanto antes. Tá? Claro que isso soa como uma humilhação, né? Como uma implicância, né? E a outra parte imediatamente levanta e quer ir embora. Isso acontece sempre. Né? O que o negociador tem que fazer? Ele tem que neutralizar aquela emoção negativa, porque já se tornou uma emoção negativa para ambos. E ele tem que passar para o outro lado, para o lado de quem fez aquela oferta, digamos, humilhante, né? Naquele caso ali. A gente não está nem dizendo, pessoal, se tem razão ou não tem razão os 300 mil, tá? Ninguém está dizendo isso, ninguém está do lado de qualquer pessoa, tá? O que a gente faz? A gente vai respeitar o ponto de vista daquela pessoa.
essa proposta. De que forma você pode fazer isso, né? Você pode simplesmente dizer, olha, é muito interessante essa situação, né? Vocês trouxeram valores completamente divergentes e muito distantes entre si. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho mais como que o senhor chegou nesse valor, né? É muito importante a gente entender como conseguiu chegar nesse. E aí, pessoal, o que acontece? No momento em que eu respeitei o ponto de vista dele, né? E você joga para ele aquilo, ele não tem resposta, ele não tem explicação, né? Mas ele fica totalmente sem reação. Ele não vai reagir de uma forma agressiva com você. Por quê? Porque você não foi agressivo com ele, né? Não se disse absurdo, né? Ele estava esperando que dissesse, mas isso é um absurdo. Se o solicitante está aqui pleiteando 300 mil, como é que o senhor vem aqui com 3 mil reais? Chega a ser uma proposta indecente, vamos melhorar isso, né? É isso que ele está esperando. Aí o que ele vai dizer? Não, é isso mesmo, quero ir embora e não tem mais conversa. Né? A outra parte xingando, já está ofendendo, já está levantando. E quando você reage de forma diferenciada, respeitando esse ponto de vista dele, né? Se você respeitou, você não aceitou, né? Mas você disse, muito interessante, nos explica como é que chegou nesse cálculo. Ele fica totalmente sem reação, totalmente. Ele não consegue discutir com você, não consegue ofender, não consegue fazer. Ele fica em paz, fica tranquilo, porque ele fica desarmado. Né? Então, a única opção que ele tem é ao diálogo agora. Né? E aí essa pessoa me lembra que ele disse, né? Olha, não cheguei a nenhum cálculo, simplesmente fiz de cabeça, assim, tá? Aí você passa para outra parte também, né? Olha, então agora eu gostaria de escutar, saber como é que você chegou nesse cálculo, nesses valores, por gentileza, nos explique, né? Qual foi o pensamento, qual foi a linha, né? Que você utilizou para chegar até determinado valor, tá? Então, quando você respeita o ponto de vista, né, por mais absurdo, 300 mil para 3 mil, né? Bom, tem uma coisa errada aí, né? Não pode ser nem 300 mil nem 3 mil, e tem 3 mil. Então, você está respeitando aquele ponto de vista, passou para o lado deles. É isso que a gente diz. Isso, pessoal, dá, assim, ó, dá sempre certo, tá? Sempre certo, tá? O passo 3 é sempre reformular, né? Você utiliza isso também no passo 2, né? Fale mais sobre isso, ajude-me a entender por que você quer isso, né? Por que é esse valor, por que você está agindo dessa forma, né? Sempre a gente não faz perguntas objetivas, né? Por que tu quer essa situação? Por que tu quer jeito? Por que tem que ser esse valor? Não. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nos ajuda a entender, esclarece como é que é determinado valor, né? Passe sempre para a pessoa, para que ela se explique, para que ela fale. Aí você consegue administrar muito bem isso, tá? Depois, no passo 4, a gente fala sobre a ponte dourada, né? O que é essa ponte dourada, né? Esse é o carro-chefe do William Ury, né? Ele diz que nós negociadores, nós mediadores, temos como obrigação construir uma ponte dourada. E aqui eu explico que é necessário percorrer a distância entre os interesses deles e os seus. Né? Ou seja, o que acontece? A gente tem essa ponte e a gente vai diminuindo, como eu falei lá no início para vocês, né? Nós vamos diminuindo as diferenças entre eles, para que eles cheguem até o meio da ponte, né? Está de lado oposto, eles iniciam aquela negociação em lado opostos, né? E eles vão caminhando até chegar ao meio. Para que eles possam ir caminhando, nós temos que tirar todos os empecilhos que tem para que eles cheguem até o meio do caminho. Então, nós temos que tirar as pedras, os pneus que estão ali, tudo que tiver ali naquele meio do caminho, a gente vai tirando, retirando, né? Aqui uma pedra desse lado, uma pedra do outro lado. A gente consegue tirar pedra, conversando com eles, usando nossas estratégias, né? E aí, então, eles conseguem avançar um pouquinho mais. E a gente vai indo e vai indo. Então, a gente constrói uma ponte dourada para que eles possam, então, chegar nesse entendimento em comum de forma equilibrada, no mesmo caminho, né? No mesmo espaço, que seja bom para todo mundo. Tá?
fala é faça-o cair em si, mas não de joelhos, né? Ou seja, você vai trabalhar com a outra pessoa, você está trabalhando com duas pessoas, né? Uma pessoa física, uma pessoa jurídica, mas quem está representando aquela pessoa jurídica é uma pessoa também física, né? Não se pode ter, não se trabalha com humilhações, não se trabalha com dedo apontado, não se trabalha com culpa, tem que fazer com que eles cheguem a um entendimento, né? Porque eles concluíram que aquilo é interessante, né? Não é fazer a pessoa cair de joelho humilhando elas. Ah, você não pode fazer isso, está errado. Você maltratou, você humilhou, você fez isso e aquilo. Não, tá? Então, tem que ser algo que seja sempre muito, muito, muito equilibrado. Tá? Muito bem. Mapeando, então, o caminho para esse acordo. Né? Como que vamos fazer com que eles cheguem a esse acordo? Né? Aquilo que eu falei para vocês, nós trabalhamos, então, descobrindo qual é o interesse real deles, né? O que realmente você tem de interesse, né? Descobrir o interesse daquela pessoa, descobrir o interesse real das duas partes, né? O que você realmente querem, né? E aí eles vão trazer para a gente, né? Eles vão trazer aquela origem do conflito, aquela promoção que não veio para ele, mas ele queria a promoção, né? Aquele reconhecimento que nunca veio, o reconhecimento da dedicação do funcionário, o reconhecimento do empregador de que sempre pagou certinho, de que ele ajudou quando precisou, né? Então, são esses reconhecimentos pequenos, né, que fazem com que eles consigam, tá? Chegar a um entendimento. Tá? Depois, então, nós trabalhamos as opções. Né? Nunca é aquilo que um quer ou que o outro simplesmente quer. Tá? A gente trabalha, então, com opções criativas, né? Com novas possibilidades, sempre a construção em conjunto. Tá? Então, quando um traz uma possibilidade, joga para que o outro possa, então, se manifestar sobre essa alternativa, né? Sobre essa opção, tá? Por exemplo, eu gostaria que eu gostaria sim que ele me pagasse então as minhas horas extras que eu fiz. Eu sei que eu concordei que não precisava ser registrado, né? Mas eu gostaria de receber um pouco mais, nunca ter incorporado ao meu salário as horas extras, né? Eu gostaria de receber nem que fosse um pouco, tá? Aí a outra, o que o senhor acha disso? O que lhe parece essa situação, né? Aí o outro diz, sim, realmente eu entendo até, mas ele concordou isso naquele momento, né? Então eu não posso hoje fazer todos aqueles cálculos, porque é impossível praticar, porque eu vou pagar todo aquele valor. Não tem como calcular tudo, né? Então, o que seria viável para você? Né? Passamos para outra parte. Aí outra parte vai dizer, olha, não, vamos acertar algum valor. Eu sei que não tem como a gente recalcular tudo desde o início, quando eu entrei, mas quem sabe então a gente pode chegar num valor aí simbólico, quem sabe a gente chega num valor aí de 20 mil, né? Isso é viável para o senhor? Olha, 20 mil é caro, né? Porque se fizesse o cálculo, acho que não ia chegar nisso, né? Quem sabe se a gente diminuísse um pouco o valor, mas qual seria o valor? E eles vão construindo, então, tá? Eles vão construindo, a gente vai jogando para eles, para que eles construam em conjunto essa possibilidade. Tá? E aí entra também o negociador na questão da sugestão. Né? Como é que a gente vai fazer para resolver isso agora? Porque eu não tenho como recalcular tudo. Se criam padrões. A gente faz com que eles criem padrões. Né? O que seria, então, um padrão justo para vocês? Né? O que seria justo para o empregador e justo para o empregado? Né? A gente vai fazer com que eles criem esse padrão justo. Né? O padrão justo pode ser uma indenização simbólica, esse padrão justo pode ser qualquer correção, eles é que vão criar. E a gente vai induzi-los qual é o padrão mais justo naquele momento ali. Tá? Eles que criam isso. Tá? Depois, se nenhum deles, né, a gente utilizou esses três, a gente utilizou esses três padrões, né? Aqui temos
está faltando aqui, tá, pessoal? Que são as propostas, tá? Então, quando a gente passa dos 3 itens aqui, interesses, as opções, os padrões, e não deu certo, tá? Eles não estão querendo fazer nenhum tipo de entendimento, né? A gente, então, vai para as alternativas, né? Chama-se o BATNA, né? O BATNA, ele tem, seria a melhor alternativa quando não se faz um acordo. Então, nós trabalhamos com eles, né? Qual que seria a sua melhor alternativa para o empregado se você hoje não conseguir fazer esse acordo aqui? Né? Fazer com que eles pensem, tá? E da mesma forma com o empregador. Muitas vezes, pessoal, o acordo não é o melhor para eles, tá? Daí eles podem fazer o que eles quiserem, né? Mas a gente trabalha com eles isso, trazer para eles, né? Será que se tu não fizer o acordo hoje, tu vai entrar na justiça, né? Será que quanto tempo leva? Será que quando chegar na justiça, sair uma sentença, será que, inclusive na época de pandemia, né? Será que a empresa ainda vai estar com vida, vai estar existindo, né? Ainda vai ter patrimônio, ainda vai ter dinheiro, né? Trabalhar todas as situações da mesma forma o empregador, né? Será que você, se não fizer o acordo hoje, né, vai resistir a várias demandas judiciais, né? Você chegou a ver condenações, quais são os valores para esse teu tipo de ramo, né? Trabalha com ele. Qual é a tua melhor alternativa se não sair o acordo hoje aqui? Para que eles, então, cheguem à conclusão, para que eles possam entender o que é melhor para ele ou não, tá? E aí a gente vem, então, para realmente, né, o item 5 seria as propostas, né? Efetivamente a proposta. Quais são as propostas que a gente pode ter aqui hoje, pode construir junto? E nós temos diferenças, tá? Que é alternativa, depois eu vou passar para vocês ali, né? Sobre a diferença entre uma proposta e uma alternativa, tá? Mas a gente sempre pergunta na hora do BATNA, né? O que nós vamos fazer se não sair esse acordo, né? Posso resolver sozinho? Será que eu posso resolver sozinho essa situação? Né? A gente trabalha com eles isso, né? O que se pode fazer para que respeitem os meus interesses, né? O que eu posso demonstrar? O que eu posso trabalhar? O que eu posso argumentar para outra parte para que ele respeite realmente o meu interesse, né? Ou então, se não tem solução nenhuma, é melhor fazer uma arbitragem, né? Será que é melhor ir para a justiça, tá? Então, a gente trabalha com eles para que eles entendam que se não fizer aquela negociação extrajudicial, sem nenhuma pressão, sem nenhuma coação, tá, pessoal? Quais serão as opções dele? Né? Porque muitas vezes a pessoa está ali ainda com uma forte emoção, a gente não viu neutralizar aquela emoção deles, e eles fazem acordos meramente por ceder, né? Para resolver daquela forma, a gente não pode deixar também, quando a gente visualiza isso, a gente não deixa acontecer, tá? A gente tem que ter o equilíbrio, ele tem que entender, ele tem que querer aquele acordo realmente, não porque ele não aguenta mais, né? Estar ali, né? Discutindo e falando. A gente tem que levar o tempo que levar para que eles possam chegar às conclusões do que é melhor para eles, tá? Então, isso é muito importante. E aqui eu coloquei diferença entre opção simples e proposta, né? Proposta é um comprometimento, tá, pessoal? A gente usa a proposta como se eu fizer assim, né? E fazer dessa forma, tá? Não, então tá. Quem sabe uma alternativa seria nós conversar. Não, vamos fazer um comprometimento, né? Então, uma proposta é um comprometimento, tá? Eu me comprometo, então, a fazer com você, a manter vocês, o que tem acontecido muito agora, né? Para manter os empregos, né? Eles estão ali fazendo negociação para manterem os empregos, né? Eu não vou poder te pagar agora esse salário, esse mês, deixa reabrir o restaurante para que a gente possa, eu pago vocês, né? Então, eu tive dois tipos de negociações trabalhistas nesse sentido, né? E que vem bem a demonstrar para vocês o que é uma opção simples, né? Uma alternativa ou uma proposta, né? Então, o restaurante disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, não posso pagar
agora, enquanto o restaurante está fechado. Mas assim que reabrir, eu pago para vocês sempre um pouco a mais do salário, além do salário, eu pago um pouco a mais para vocês todo mês, para ir recuperando aquele salário atrasado, tá? Isso é uma proposta, tá? Agora, o que é uma opção simples, uma alternativa? Pessoal, vamos tentar abrir então o restaurante, e se der certo, eu pago para vocês o atrasado. Tá? Esse tipo de alternativa a gente não leva, não pode fechar um acordo nesse sentido, tá? A gente não faz isso. Mas tem acontecido muito, sim, tá? Então, nesse momento em que a gente está construindo com eles, né, fazendo que eles construam essas soluções, né, em conjunto, tem 3 reações mais comuns que eu estava falando para vocês, né? A construtivas, né, aquelas que precisam ceder, né? Tem que cuidar muito nisso, né? Por que precisa ceder? Eles não são obrigados a ceder. E se cederem, eles estão cedendo de forma racional, estão cedendo porque entenderam da necessidade de ceder um pouco para que possa chegar a um entendimento, ou cederam porque estão cansados, ou sentiram menores, né? Ou a empresa sentiu que não tinha mais outra alternativa de qualquer maneira. Não. Marque uma nova sessão, mas não deixe, não faça um acordo se você sentir que tem algo por trás nessa questão quando estão cedendo. Existe também reação muito comum que são as ofensivas, né? A pessoa começar a falar, você está nesse cargo há pouco tempo, você ainda nem está só um pouquinho, quer se igualar às pessoas, né? A gente não pode deixar, tá? E é uma reação ofensiva, é muito comum nas negociações trabalhistas e o negociador não pode deixar de forma alguma acontecer, tá? E as enganosas, né, que são as manipulações, a manipulação de informações. Olha, pessoal, eu estou sabendo que existem várias negociações aí em que os restaurantes que estão fechados nem pagaram, né? Eles fizeram a carência aí, esse tempo ele deixou para trás e vamos do zero. São informações falsas, né? Então, sempre tem muito cuidado com isso, não deixar isso vir para dentro da negociação, tá? O que é lá fora, o que foi feito em outra negociação ou em outro restaurante, não diz respeito ao que está acontecendo aqui, tá? Então, temos que ter muito cuidado com isso e não deixar acontecer, tá? Então, é importante que a gente reconheça essa tática, né? Se é tática construtiva, se é ofensiva, se é enganosa, para tentar sempre minimizar, tá? Então, sempre escutar com muita atenção. A gente diz que é a escuta ativa, né? A escuta ativa que a gente fala nas negociações trabalhistas, tá? Não é a empatia. Né? As pessoas, a empatia é aquela de você se colocar no lugar do outro. Empatia na comunicação não violenta, né? No CNV que a gente conta, é você estar sem julgamento. Sem julgamento, tá? Isso é muito importante. Demonstrar compreensão e respeito sempre ao ponto de vista do outro, né? E sempre utilizar, né, o termo sim, nunca utilizar o termo não. Parafrasear sempre, utilizar sempre a expressão continua, interessante. Tá? Isso é bem importante, né? Negociação trabalhista, tá? Bem, pessoal, eu fiz assim, é só para dar uma palestra hoje, né? Só falar por cima para vocês como é que é a negociação, tá? Essa judicial, né? E agora, então, eu vou abrir para vocês, até passei um pouquinho mais do que a Denise me falou, né? Que era até 20h30, tá? É 20h40. Eu vou passar para vocês para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem, os questionamentos que vocês quiserem. Então, vamos lá. Aqui está o nosso propaganda do nosso curso, tá? De negociação trabalhista, de formação, né? De negociadores trabalhistas. E aqui também está, então, a nossa propaganda aqui do Monteiro Lobato, né? Vamos ter essa disciplina aqui no MBA em Recursos Humanos, tá? E fazendo as rotinas administrativas e trabalhistas. Espero vocês em qualquer um desses cursos, ou no MBA ou no curso, tá bom? Então tá. Olá. Alô? Olá. Tudo bem, Tati? É a Denise? Oi, Denise.
Então, tudo certo? Deu um Conseguiu cortezinho escutar? aqui no meu áudio. Ah, tá. Conseguiu escutar depois, ficou melhor? Sim, sim, ficou melhor. Tu Ah, já está tá. finalizando a questão das perguntas? Já falei para eles fazerem as perguntas que eles quiserem, né? Tá? Tá. Pessoal, a questão que vocês queiram fazer, se quiserem fazer, pode fazer por áudio ou pode fazer por escrito. Foi tudo bem? Vocês viram que é bem interessante esse tema de mediação. A professora Tatiana cada vez mais está se utilizando esses recursos, né, para também, além de não sobrecarregar tanto a justiça, né, nos trâmites normais, assim, também é uma prática para agilizar e também de resolver os conflitos de uma maneira mais ágil, né? Isso Sim. é muito bom. Aqui no Brasil é uma prática relativamente nova, né? Bem nova mesmo. E eu acho que agora na pandemia, assim, as pessoas se deram conta, passaram a conhecer isso, porque as empresas estão utilizando muito, viu? Muito mais do que o próprio ingresso na justiça, né? Sim. Ó, a Andréia A está. Andréia está pedindo para falar. Tá, como é que eu faço aqui, Andréia? Pode falar, Pode Andréia. abaixar a mão. Ela Tudo... pode falar, Andréia, ou pode escrever. Oi, boa noite. Estou sem vídeo aqui. Tudo bem, Tá bem. prof? Tudo, Eu não. querida, como Tudo ótimo. Só para perguntar, prof, pedir para falar um pouquinho sobre a questão da presença dos advogados. Eu não sei se tu chegou a falar, se é possível um advogado para ambas as partes. Então, muito boa pergunta, André. Obrigada pela tua colaboração. Na realidade, esse método tem pela legislação, tá? A obrigatoriedade de advogados diferentes, tá? Então, tem que ser um advogado para cada parte. Não pode ser o mesmo em hipótese alguma. Não pode ser do mesmo escritório, né? E isso ele tem razão de ser, tá? Porque antigamente existia muitas conciliações que na realidade se entrava na justiça, mas já estava acordado, né? Já existia o acordo, a empresa contratava advogado para ele e para outra parte e era um faz de conta. Então, diante dessa realidade, a Justiça do Trabalho colocou como obrigatoriedade, então, advogados diversos, né? Eles são obrigatórios na presença das negociações, né? São muito bem-vindos e realmente eles devem participar, tá? Obrigada, prof. Eu te Mais agradeço. alguma questão? Podem ir pensando, se quiserem, a gente ainda vai ter mais um tempinho. A professora Magda, hoje, que é a coordenadora geral dos cursos de pós, e também, vamos dizer assim, a nossa grande organizadora desse ciclo de palestras, ela também está sorteando, deixa eu pegar aqui, ela também está sorteando para quem participou, se estiverem presentes na sessão, 45% de desconto nos cursos que são promovidos pela MB Cursos. Então, eu vou pedir para a Núria. Núria, tu está me escutando? Vamos fazer o sorteio de 2 códigos promocionais? Pode ser? Só um minutinho. Então, tá. A Núria, ela está com os nomezinhos do pessoal que entrou. E isso também tem certificado. E ela vai sortear. Se tu não tá com vídeo, né, Núria? Fica muito pesado, né? Tá aqui a lista do pessoal, tá bem? Compartilhando. Agora apareceu a Núria. Tudo bem, gente? Boa a noite. lista do pessoal que estava até agora, tá? Sim. Então, tu pode fazer o sorteio das 2 matrículas. Na verdade, é um desconto de 45% com inscrição aberta, a escolha da pessoa que for sorteada nos cursos da MB Cursos. Pode fazer, por favor. Tá bom. É uma ótima oportunidade para cursos de muita qualidade. Número 14. A Nath. 14. A Nath está conectada. Tem que estar conectada agora. A Nath está.
Então, tu marca aí na tua planilhazinha que depois a Magda vai fazer contato. Então, a Nath Souza ganhou 45% de desconto num dos cursos online da professora Magda na MB Cursos. O outro, Legal, né? agora vamos ver quem é Número mais. 19. 19 é a Romilda? A Romilda não está conectada agora. Também não conheço. Então vamos para o próximo. Romilda não está. Então, Parabéns, Nath. legal, né? Número 5. Agora vamos para... Faz outro sorteio. Outro? Elaine. Elaine, vamos ver. Elaine Neste, ela Isso. está conectada. Então, a Elaine também ganhou um segundo código promocional para desconto no cursos online da EMB. Parabéns, então, Elaine. Tu está anotando, Núria? Planilha. Ótimo. Agora, então, a gente tem 2 descontos. Deixa eu falar para vocês. A gente tem, a professora Tatiana agora comentou agora há pouco também, né? Nós temos o curso de pós-graduação em recursos humanos. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Maravilhoso. É isso, MBA em recursos humanos, ênfase nas rotinas administrativas. Esse curso está com as matrículas abertas e vai iniciar agora em outubro, dia 10 de outubro. O horário das aulas é no sábado. A professora Tatiana é uma das nossas professoras. Eu também sou professora e coordeno esse pós junto com a professora Magda. Faço a coordenação técnica e a professora Magda faz a coordenação geral. Para este curso, então, a professora Magda está colocando como um bônus, né, como um sorteio, um código promocional na primeira mensalidade, 100% de desconto, né, para quem ainda não realizou a matrícula. Olha que legal, pessoal, olha que legal. É muito legal. Vamos fazer o sorteio, Núria, por favor, então, para o pós de RH. Ok. O número é... Vamos ver. 23. 23 é a Valquíria. Vamos ver se a Valquíria está. A Valquíria está. A Valquíria é uma ótima oportunidade de pensar em fazer pós-graduação com a gente. Você vai gostar. Tá? A gente até está ainda, em função da pandemia, com algumas aulas, com algumas disciplinas ainda na plataforma, mas ele é um curso todo presencial, super atual, um modelo que praticamente não tem outro pós, porque ele combina, né, toda a parte comportamental, de liderança, de gestão de pessoas, com a parte prática de RH, de departamento pessoal, de auditoria de pessoal, de mediação, de conflitos, né, professora Tatiana? Ô, Andréia, a Valquíria está aqui falando, eu acho que ela é aluna do MBA Perícia Trabalhista, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. E daí as datas dela, das aulas, coincidem. Quem sabe muda para ela, então. Ela diz que tem Ela pode interesse. escolher entre os dois. Ela consegue fazer os dois? Porque tu está coincidindo. Ela pode escolher entre um e outro. Se ela pode escolher entre tanto 100% quanto 40% em algum curso da Magda, da MB. Ah, tá. Não é nada, então, Valquíria, pode escolher depois lá o que tu quer, tá? A gente vai colocar uma observação, então, Núria, que para a Valquíria, para a professora Magda, de conversar com ela e ver como é que fica, se ela preferir. Pode deixar que ela avisa mais. 45% daí, tá bem? Tá. Valquíria, tu vai ser minha aluna de qualquer jeito, porque eu dou aula nesse Que maravilha. Do cronograma. Seria ótimo, né? Mas temos mais um sorteio, né? Sim. A Valquíria quer fazer contato com a Magda, então, Valquíria, tá? Isso, podem mandar um e-mail para a Magda falando qual curso vocês querem realizar, tá bom? Isso. Eu acho que a gente conversa com a Magda também, ela deve mandar uma mensagenzinha para o pessoal também, né? Isso. Vamos fazer o último sorteio? Vamos. Eu já tinha tirado aqui o número, é o número 12. 12, Maria Lúcia. a Maria Lúcia, vamos ver. Maria Lúcia está conectada.
Lúcia, consegue falar com a gente? Estou aqui. Então, que tá, show! em princípio, tu tem o desconto na primeira parcela do RH, tá? E se tu quiseres, a Magda conversa contigo também, tá? Se tu puder se Tá inscrever no bom, obrigada. a gente vai ter muito prazer. Tati. Obrigada. Olha só, tem duas Maria Lúcia, tá? A Maria Tá bom, talvez não seja eu. Souza. Eu sou a outra. Qual é delas? Eu sou a Bucharque de Souza, tá? Então ganhou essa. Desculpa, é que eu não tô vendo, eu não consigo ver a planilha enquanto eu tô A com 12 é a Maria Lúcia. Isso, fui eu. Tá, beleza. Então é a outra. É a outra. Então, isso. Mas tá bom, obrigada. Parabéns. Agora, ô, Maria Lúcia, se tu tiver fala, a gente fala com a Magda, tá? Sobre isso. Tá bem. Obrigada. Tá? Manda uma mensagem para a professora Magda e diz que teve essa função aqui. Nós vamos dizer para ela que tinha duas Maria Lúcia e nós estava já engatilhada com o teu desconto, tá bom? A Maria Tá Lúcia, bem, obrigada. a outra Maria Então, Lúcia, tá. que é minha aluna, ela tem que ganhar o desconto também. Tá, Maria Lúcia Souza, então, Núria, tu faz uma observação para falar com a Magda? claro, já fiz aqui. Tá, Tranquilo. e quem ganhou mesmo é a Maria Lúcia Couto Blomber, é isso? Essa é a minha aluna que se enganou, né? Essa que não essa ganhou. que se enganou. E a Maria Lúcia Souza é a do também. Ok. Mas nós vamos batalhar para ela, né? Também. Vamos batalhar por esse desconto aí também, tá? Tô brigando por ti. A gente vai Tá bom. Tá. Deixa que eu te Núria, defendo. né? Oi? Núria, Desculpa. Oi? anotaste direitinho, né? Maria Lúcia, quem foi sorteada, e a Maria Lúcia que tem interesse no pós de RH, né? Sim. Dá um Tá desconto bom, para ela. bom, pessoal, a palavra para a professora Tatiana, então, fazer o fechamento. Desde já estou agradecendo a participação de todos e querendo mais informações sobre os cursos da MB Cursos ou, então, no nosso pós-graduação em RH, junto à Faculdade Monteiro Lobato. O contato é com a professora Magda ou direto também na Monteiro Lobato, tá bem? Um grande abraço, estou passando, então, para a professora. Obrigada, tá, Tati? Brilhante a tua palestra. Obrigada pelo auxílio de vocês aí, tá? Muito obrigada. Agradecer, então, pessoal, a todo mundo que estava assistindo aí a palestra, né? Torcer por vocês, que vocês sejam meus alunos em algum desses cursos, né? Dizer que os métodos alternativos de resolução de conflito hoje são extremamente utilizados, né? É o presente e o futuro. Quem quer trabalhar nessa nova função, quem quer ser mediador, quem quer ser negociador, quem quer ser árbitro, né? Inclusive, não precisa nem ter o curso superior, tá? Para vocês atuarem na prática mesmo, né? E vocês fazendo MBA, fazendo curso já habilita vocês, né? E o MBA vai habilitar também vocês na arbitragem, né? Simplesmente só com um curso, né? E vai habilitar vocês, principalmente nesse curso de MBA que a gente está falando aqui em questão, né? A vocês terem promoções dentro da empresa, porque hoje em dia se precisa muito de gestores de conflito, tá? E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Se não, acho que a gente pode encerrar, se não tiver nenhuma... Vamos encerrando, então. Então, tá. Muito obrigada, então, professora Tatiana. Obrigada, Núria. Obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Semana que vem a gente também tem uma outra palestra, tá? Um abraço. Um beijo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Núria. Obrigada.